tudo bem? Hoje nós vamos falar da importância dos movimentos no seu município, no seu estado, na sua escola, né? A importância de iniciar popularização e divulgação da ciência e tecnologia por meio de um movimento. E foi assim que a gente fez. E eu gostaria de falar quando começamos a passar essa experiência, né? A importância de se ter movimentos nas estruturas, né? do nosso território. Então, a partir de 2018, quando a gente teve contato com alguns textos de Paulo Freire, vou citar aqui um, que ele fala assim: somente uma escola centrada democraticamente no seu educando e na sua comunidade local, vivendo a sua circunstância, integrada com os problemas, levará os seus estudantes a uma postura nova diante dos problemas de contexto, a intimidade com eles. Então foi a partir daí que eu comecei a aplicar esses conhecimentos, né, que a gente vem fazendo aí, esses conhecimentos científicos, né, troca de saberes com as comunidades, e a gente levando isso para a comunidade, ampliando, né, já falamos da importância da ciência, a importância da popularização, e agora a gente está querendo passar para vocês como iniciar, criando movimentos. E aqui eu destaco o Movimento Cacau Chocolate Cultura, que nós vamos estar falando hoje aí, e nada melhor do que ouvir isso de um estudante. Então a gente vai ter aí o Patrick falando um pouco sobre essa experiência e o que transformou a vida dele, a gente aplicando esses conhecimentos, né, que a gente tem, essas diretrizes que vêm de Paulo Freire, que vem do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vem das políticas de ciência, tecnologia e inovação. Então, vejam aí um pouquinho dessa nossa experiência por meio do Movimento Cacau Chocolate Cultura. Cientistas On começando, e hoje vamos misturar ciência, tecnologia com cacau, chocolate e cultura. Um movimento, gente, que vem agitando e popularizando conhecimentos de toda essa região cacaueira por meio de ideias inovadoras construídas por cidadãos cientistas e que vem se conectar com a gente hoje é o Patrick dos Reis. Ele que é estudante do curso de Engenharia de Alimentos do IFE Baiano, Campus Uruçuca, bolsista do IFE Mais Empreendedor e um dos responsáveis, né, foi quem iniciou esse movimento Cacau, Chocolate e Cultura. Patrick, seja muito bem-vindo aqui ao Cientistas On, esse papo maravilhoso que nós vamos ter dessa conexão com esses assuntos que a gente tanto gosta. Oi, Cariana, um prazer enorme estar aqui com você, falando com você. Fiz também estar aqui na TV Cacau e nessa oportunidade, né, como aluno, tá falando um pouco do movimento, né, como ele nasceu, né, e como ele participou assim diretamente com essa formação minha acadêmica que eu estou construindo ao longo do tempo. Então, vai ser muito importante esse bate-papo aqui, até porque possa influenciar outros colegas também. Exato, e a gente está nessa região onde que quando a gente percebe essa movimentação, Patrick, de uma forma tão inspiradora como vocês possuem, como vocês lideram, a gente sempre tem essa sensação e essa vontade de que haja, de fato, a popularização e que todos tenham acesso a essa informação. Então, começa aí contando para a gente como é que surgiu, de fato, o MCCC, o MC3, né? Movimento Cacau, Chocolate Cultura. Na verdade, iniciou já desde 2012, né? Na verdade, desde 2012 que já se
conversava sobre isso, porque a plataforma que a gente tem hoje, que ajuda principalmente os produtores, que é o You Chocolate e o Chocolatier, na verdade, ele já estava sendo elaborado, sendo construído já em 2012. Então, naquela época, não se tinha hoje o nome catalogado, como a gente conhece hoje, como o MCCC, ou o MCC3, né? Então, essa construção já começou desde 2012. Então, a partir de 2013 em diante, que foi quando a gente, como posso dizer, saiu um pouco da teoria e um pouco para a prática, assim, que foram os próprios estudantes mesmo, né, estudantes do curso técnico em alimentos, que iniciaram essa participação de trazer, né, as informações sobre cacau, sobre chocolate, inicialmente em escala artesanal, para o público interno mesmo do IF baiano, e depois foi ganhando proporção, né? Mas iniciou a partir de 2013 com os estudantes, porque no curso técnico de alimentos lá do IF baiano, Campos do Sul, a gente tem uma disciplina, né, que inclusive ofertada pelo professor Ivan, que é cacau e chocolate. Então, quando os alunos começam a entender essa disciplina e começam a gostar, então eles querem tomar proporções maiores, né? Então, foi a partir disso que os alunos fizeram um grupo, né, de estudo e tal, para entender um pouco mais da teoria, assim, de como funcionava essa parte do cacau, do chocolate e de seus derivados. E, a partir daí, começaram a fazer prática, né, produzir chocolate artesanal com os equipamentos que tem lá no laboratório. E, a partir disso aí, foram participando de eventos. Até então, eventos internamente mesmo, né? Eventos do próprio IF baiano, como a semana. E depois, a proporção foi tão grande, foi tão recebida assim, pela comunidade interna, e depois chegou na comunidade externa, que foi o acolhedor foi o Uçuca, cidade de Uçuca, que o projeto ele ganhou um nome, que foi esse movimento Cacau Chocolate e Cultura, e a partir daí foi agregando valores, né? Então, foi adentrando pessoas, né, profissionais da área da agropecuária, da área de agrimensura, informática. Hoje a gente tem um grupo que movimenta todo esse nicho aí de pessoas, de profissionais dessa área que vai estar dando apoio, suporte ao pequeno produtor que produz o cacau, né, que produz o chocolate, que não fica apenas no chocolate, no cacau, que produz também o chocolate derivados. E o curioso que lá no IF se tinha aquela preocupação, né, quando se iniciou. Os alunos, como era parte dos alunos e o curso ele tem um tempo médio de 2 anos, então se pensava como a gente vai dar sequência, né? Se a gente sabe que depois dos 2 anos o aluno ele vai se formar e vai sair. Então a partir daí que começaram a fazer um treinamento com outros alunos, né? Então chegava a turma nova, fazer aquele treinamento e para esses novos alunos dar sequência. Então foi aí que eu me encaixei, né? Tive o conhecimento, entrei, que foi já a partir de 2013, 2014 ali, que eu na verdade eu fui infiltrado porque eu fui mais para dar um apoio assim, né? A turma que já estava fechada e aí o professor Ivan teve um dia de um evento que teve um aluno que faltou, né? E aí o professor Ivan me comunicou, perguntou se eu poderia ir para dar um apoio e tal. E como eu já, na curiosidade, já acompanhava ali os minicursos, né, e tal, a prática de como fazer, me despertou essa curiosidade. Então, eu já sabia mais ou menos como acontecia ali, né? Eu estudava por fora também. E aí, na oportunidade que eu tive, eu abracei, fui para dentro mesmo, assim. Aí, o grupo gostou, né? E o professor Ivan também gostou e tal. E daí diante foi que eu comecei a me entregar de cabeça. Hoje eu faço parte do movimento aí. Eu sou praticamente como se fosse faz tudo, né? De tudo ali eu tô envolvido ali É o até na Severino do administração do Cacau grupo. Chocolate. Até na administração do grupo eu fico aí ligado também. E foi muito bom para mim. Foi mais ou menos assim que começou e mais ou menos assim também como eu comecei a participar também. Que maravilha, Patrick. A gente tem um costume de dizer que quem mexe com cacau parece que é picado por um bichinho que não tem como se sair e a gente nem quer, né? Porque é um assunto e é um tema e é uma cultura muito forte e a necessidade de se projetar e de se proliferar. Vocês falaram do You Chocolatier.
né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ação, como é que funciona, e também sobre nós estarmos dentro de uma região onde que a cultura do cacau de chocolate é muito forte. Mas vocês são estudantes, né? Estudantes de uma nova geração, e como é que vocês observam, como é que vocês olham esta cultura cacaueira, que tem uma tradição muito forte, mas que dentro do IFE baiano, dentro de um movimento tão jovem, tão moderno, tão dinâmico como o de vocês, vocês conseguem conciliar a tradição do choco do cacau com esse viés inovador, novo, pujante, que tem o nosso novo formato, o nosso novo chocolate da região. Sim, respondendo a sua primeira pergunta, a questão do Yu Chocolate, como eu disse, nasceu em 2012 já, né, se discutia, e hoje ela tem um outro comando aí, né, está com o professor Rafael, que também esteve junto, né, o professor Rafael, o professor Biano, que estão à frente dessa plataforma aí do Yu Chocolate. E, a propósito, o objetivo dela é ajudar o pequeno produtor de cacau em relação à parte nutricional, né? Aquela tabela nutricional, os componentes que a gente coloca e como é que a gente vai conseguir destrinchar ali para a gente ter em relação a números. Então, basicamente, o chocolate ele é a ferramenta para poder dar esse suporte, porque a gente vê destrinchando partes por partes, né? Então a gente começou a dar dentro da oficina do movimento Cacau Chocolate, dentro da oficina do movimento Cacau Chocolate Cultura, a gente falava da parte teórica, tanto em escala industrial e tanto em escala artesanal. Depois a gente chegou a apresentar a parte prática, e aí a gente ia até os locais de produção, onde os pequenos produtores faziam o chocolate. A gente chegava lá para dar uma oficina, para explicar mais em questão da qualidade, em questão de proporção, de formulações e tal. E depois houve essa preocupação também, que é a parte de rotulagem, que já é o produto pronto, e aí, né, é você para poder inserir isso no mercado. Então, o chocolate ele fornece isso, é mais uma ferramenta para poder estar auxiliando esse pequeno produtor. Em relação ao segundo requisito aí que você falou, os eventos, né? Então, a gente viu aí a semana que está acontecendo, né? É uma janela, uma vitrine muito grande para a gente estar apresentando o conceito do Cacau Chocolate Cultura e suas inovações. Agora, recente, a gente teve o festival, né? Que já é tradição aqui na nossa região. E uma nova que chega também é o evento do Território do Brasil, né? Inclusive, lá eu tive contato direto com um idealizador, né? Que ele ficou ali no ranking entre os 7 melhores projetos, que ele desenvolveu a Jujuberry, né? Então, a Jujuberry é a jujuba, né? Feita a partir do mel ali do cacau e tal, uma inovação muito, muito interessante, assim. E chegar deu água na boca quando eu vi o projeto, assim, a ideia do projeto é muito bacana, assim. Então, a gente tem que inovar dessa forma aí. Eu acho que o caminho para a gente poder fazer a inovação é com esse conceito do campus, do IF baiano, com a comunidade externa, e aí engloba toda a região, não só Uruçuca, Itabuna, Paraci, Itapitanga, Itajuí, todas as cidades que fazem parte desse núcleo, e trazer o produtor para cá, porque é o produtor, né, que ele vai ter a matéria-prima, que ele quer ter o conhecimento vasto para poder produzir o chocolate, para poder produzir seus derivados. Então, eu acho que tem que ter essa ponte, e o estudante, que somos nós, estamos aqui, porque a gente trabalha com a ciência, né? Então, a gente tem o conhecimento ali e a gente quer colocar isso na prática. Então, a gente só está aqui para contribuir o máximo que a gente puder, e isso aí também vai abrir outras portas, né? Para o mercado. Eu trabalhei em indústrias de chocolate, na área de chocolate, muito por conta do movimento, que foi a partir do que eu apresentava ali em oficinas e tal, que abriu o meu primeiro contato com a indústria, onde eu trabalhei. E lá na indústria, eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar com vários formatos de chocolates diferentes, chocolate pimenta,
castanha, coco, amendoim e etc. Trabalhar tudo isso, mais de 8 sabores numa linha de produção ao mesmo tempo. Então, para mim foi muito legal assim, e tudo isso começou dentro do IF Baiano mesmo, né? Dentro dessa oportunidade, né, de você estar auxiliando. Engraçado que antes de ir trabalhar na indústria, eu tive esse primeiro contato, que foi um produtor, ele queria desenvolver um chocolate, né? E aí ele levou a amêndoa para a gente, lá no campus, e falou assim, eu estou trazendo a amêndoa e quero ver o chocolate pronto, só quero ver se isso é real mesmo. Eu só vou voltar aqui para me ver o chocolate, depois eu quero você me explicar passo a passo. Aí ele trouxe a amêndoa, quando ele voltou, eu mostrei, isso aqui é a barra do seu chocolate, que foi feita a partir da sua amêndoa. Aí ele ficou assim, ele deu risada, eu assim, pô, não é possível. Aí pronto, aí da parte disso a gente ficou um período, né, dando treinamento, mostrando a ele. Aí ele acompanhava também o processo e tal. Hoje eu não tive assim, não tive muito contato com ele, porque ele abrangiu outros territórios, né? Mas até hoje ele está trabalhando na linha do chocolate artesanal, ele já tem já franquias aí e tem muitos clientes. Acho que é por aí para a gente poder expandir, né? Tanto conhecimento e também a questão do chocolate mesmo, que é a nossa maior riqueza aqui da região. Exato, Patrick. Essa conexão, a ciência a serviço da história, a serviço da cultura e trazendo todo esse acervo de informações que vocês têm. Você falou aí da Jujubele e do Ricardo, que é uma questão maravilhosa, uma tecnologia fantástica. Nós já tivemos ele aqui, né, na nossa base da TV Cacau falando sobre o projeto e traz também uma questão muito forte, assim, cacau, chocolate, cultura. Dentro da nossa região de Cabruca, de Mata, a gente fala muito de um processo de preservação ambiental, né, que está inserido, é um assunto que está interligado nesse contexto. Vocês, como estudantes, vocês olham, vocês observam essa necessidade de se fortalecer uma base de preservação do meio ambiente, trazendo a pujança da cacaucultura, interligando esses dois assuntos dentro da produção dessas novas ideias, dessa tecnologia que vocês implementam? Sim, a princípio a gente estava desenvolvendo um chocolate lá no campus, né, com mudança na formulação, onde a gente retirava um percentual de ingredientes que são industrializados nesse sentido, assim. E aí a gente estava incrementando, fazendo teste, né, para ver como é que se apresentava sensorialmente. E também em relação à produção do cacau mesmo, né? O campus, ele tem uma produção, uma área muito grande de cacau, e a gente precisa nortear isso, fazer divisão e explorar mesmo assim o cacau lá dentro, e fazer territórios, porque lá a gente tem o cabruca, né? Então a gente tem que valorizar isso, porque é questão ambiental. E eu acho que o princípio básico para o chocolate nessa questão de ambiental, a gente tem que valorizar ingredientes que são de fácil acesso e que são mais saudáveis, né? A gente tem que desenvolver mais testes. Esses testes estão muito ligados ao que a gente tem na nossa região, que pode estar sendo acrescentado na formulação do chocolate, para que no final a gente tenha um chocolate diferenciado, mas que ele não perca a essência e não perca suas características de chocolate. Acho que é basicamente por aí. Hoje a gente consegue produzir chocolate onde a gente pode estar retirando o açúcar total, o açúcar tradicional, né, e fazendo uma adição de outro tipo de açúcar para o chocolate ele tem o adocicado ali. Em relação, por exemplo, ao tipo de gordura, né, que na escala tradicional do chocolate é usado muito gordura hidrogenada. Em outros campos de chocolate artesanal é utilizada a manteiga do cacau, mas em outros momentos a gente pode produzir até utilizando um outro ingrediente, por exemplo, seja o óleo da flor do coco, por exemplo, pode ser utilizado também numa linha de chocolate artesanal. E por aí vai, tem vários segmentos, eu acho que a gente pode estar abrangindo, né?
para isso. A gente teve, no ano de, acho que foi 2016, se eu não me engano, que a gente foi no Box Arte e Cultura ali de Serra Grande, né, que é um parceiro nosso também, faz parte do movimento, onde a gente ficou uma semana em eventos, e o evento, dentro dessa semana, a gente explorava mais ou menos esse sentido aí, né, da questão ambiental, na questão de valorizar a cultura regional e tal. E também, na oportunidade, a gente apresentou, né, para os turistas, assim, em relação ao que a nossa região oferece e com as diversas formas que a gente tem de apresentar o chocolate para eles, né? Então, a gente tem aqui vários tipos de chocolate que a gente pode estar produzindo e chocolate saudável e que você pode estar experimentando, levando, enriquecendo ainda mais a nossa região com produto diferenciado. Então, o Box Arte e Cultura foi muito importante nesse conceito, onde a gente pôde apresentar lá durante esse período. E sem falar que lá já é uma região assim que tem esse foco, né, da questão do meio ambiente e tal. Então, acho que é muito importante as pessoas valorizarem dessa questão da cabruca, porque o cacau, né, o fruto do cacau, ele necessita disso. E se houver o que está muitas vezes acontecendo hoje em vários lugares, questão do desmatamento, da não conscientização da mata, da cabruca, a gente vai perder ainda mais, né, a nossa matéria-prima principal, que é o cacau. Então, a gente precisa, por isso que existe o movimento, ele está existindo, está crescendo ainda mais, tendo profissionais de várias áreas para poder estar levando esse conhecimento mesmo, porque a gente tem hoje e quer ter muito mais profissionais de todos os campos, né? Para poder estar auxiliando, levando esse conhecimento para todos, não só para a pessoa que está produzindo chocolate, não só para o cara que está produzindo cacau, mas também a pessoa que entende, por exemplo, do meio ambiente, entendeu? Para a pessoa que entende que, não, essa região aqui a gente pode explorar mais e transformar em uma cabruca. Então, acho que é bem por aí. Isso, vocês que conseguem se conectar, isso é um assunto que envolve inúmeros setores, né? Você falar de cacau, chocolate, é você trazer uma multidisciplina, multiformas de conexão. A gente está falando de economia, a gente está falando de saúde, a gente está falando de cultura, a gente está falando de agricultura, de gastronomia e por aí vai, né? Tem um universo muito grande, um lastro muito grande. Você tocou aí nos assuntos dessa substituição dos produtos industrializados pelos próprios derivados do cacau, e é uma grande ascensão, né, Patrick? Nós aqui estamos numa região que produz muito o chocolate, produz muito cacau, mas poucas pessoas têm o hábito de introduzir os seus derivados, inclusive na sua própria culinária. Nós tivemos um reality recente, né, que é o Chefe da Casa, onde, dentre os pratos, a gente sempre quis colocar alguns ingredientes relacionados ao cacau. E aí surgiu realmente um grande questionamento: qual é o sabor da região cacaueira? O prato que as pessoas parem, pensem e sintam o sabor. Nós não temos, mas nós trabalhamos tanto com a produção do nibs, do mel de cacau, ingredientes que são tão nossos, tão regionais, e está faltando que haja essa visão, essa popularização plena desse produto derivado, para que haja um hábito mais comum. Né? Vocês, dentro do curso de engenharia de alimentos, que tem aí essa técnica de ver realmente todo um procedimento técnico do alimento, como é que vocês visualizam a projeção dos derivados do cacau no hábito do consumo do cidadão? Eu vou falar da região, mas aí a gente consegue se conectar com o mundo quando o hábito da nossa gastronomia e todas essas questões começarem a se difundir. Como é que vocês visualizam isso? Sim, até mesmo antes da gente pensar, por exemplo,
que já é um campo muito mais técnico assim, em relação de você alterar um ingrediente da formulação. Vamos por parte. Por exemplo, se a gente produzir um chocolate artesanal, como está sendo feito aí por vários produtores de chocolate, né? E a gente explorar o que a gente tem na nossa região de riqueza de, de, de um fruto, por exemplo, e a partir desse fruto a gente produzir um bombom, né? A gente pega ali, por exemplo, uma banana da terra, a banana da terra você assar ela e você utilizar o chocolate meio amargo para você fazer uma cobertura, fica delicioso. Então você vai estar explorando uma riqueza nossa e acrescentando o chocolate, né? Então isso é até um prato gastronômico, por que não? Então agora mesmo no território do Brasil a gente desenvolveu uma ideia de produzir um cookies, né, a partir da farinha da entrecasa da melancia. Então esse cookies ele poderia ser revestido também depois de pronto com chocolate, né? Ou fazer o cookies a partir desse um percentual muito grande de chocolate que já é feito pelo produtor, e aí você acrescentar a farinha da entrecasa da melancia ali na formulação. Então existem vários caminhos, né, onde a gente pode estar não só entrando nessa parte técnica de você substituir um ingrediente na formulação do chocolate, mas também você valorizando já o que a gente tem de riqueza aqui na nossa região. E tudo isso aí só tem como acontecer com análise, né? Com a gente indo para campo, a gente indo para o laboratório, a gente fazendo testes, aplicando análise sensorial dentro do campus para todos, e a gente vê como o público vai agir. E aí depois a gente vai entrando nas questões mais profundas, né? Que é a análise físico-química, a análise microbiológica, é a questão do armazenamento para ver como vai se comportar. Hoje, o que eu posso dizer para você é que hoje mesmo o que mais a gente consegue ver em relação a utilizar o chocolate e um alimento, assim, uma fruta em específica, a gente consegue observar mais como, a gente vê mais, né, como bombom, assim, né? As pessoas costumam usar mais como bombom, e não como aceita, assim, de prato gastronômico na nossa região. Acho que a gente precisa explorar mais isso, porque a gente tem várias frutas que pode ser enriquecida com o chocolate já pronto, né? Então, acho que a gente tem que explorar isso porque a matéria-prima a gente tem, né? A gente tem de abundância. Então, o que falta mesmo é aplicar mesmo. Coisa boa, gente. Estamos aqui com Patrick dos Reis, ele que é estudante do IF Baiano, Campus Uruçuba, curso de Engenharia de Alimentos e liderança nessa movimentação, nesse movimento do cacau, chocolate e cultura. Patrick, você também é bolsista do IF Mais Empreendedor, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, sobre esta ação e a importância dele para o fortalecimento do empreendedorismo de vocês, quanto jovens e quanto estudantes, saindo, despontando aí no mercado. O IF Mais Empreendedor foi muito importante, principalmente para a gente entender que a dificuldade como é também ser empreendedor, né, não é fácil, e principalmente na questão da pandemia, que foi o norte assim, do projeto, né? Acompanhar essas empresas que foram afetadas, né, durante o processo da pandemia aí. Então, esse quesito do empreendedor, que eu falei que é muito difícil, mas que a gente conseguiu observar é que não é tão difícil assim você reverter a situação. Às vezes, a aplicação simples você pode estar resolvendo uma situação que teoricamente é muito difícil, né? Então, por exemplo, teve empresas lá da área do cacau mesmo que tinha dificuldade na questão da fermentação e secagem, né? Às vezes não cumpria um período mínimo ali que para se considerar para ter uma fermentação de qualidade ou para ter uma secagem de qualidade, isso por falta de informação. Então, nesse IF Mais Empreendedor, a gente conseguiu chegar, ter uma comunicação direta, né? Infelizmente, ele não conseguiu chegar a todos na parte prática mesmo e tal, para ter o contato físico,
mas ó, a gente conseguiu atender a todas as empresas assim. E teve uma de chocolate, né, que a gente foi até lá, a gente é, viu o laboratório que é processado o chocolate, né, artesanal. A gente ele estava tendo uma dificuldade muito grande em relação ao armazenamento. O chocolate não ficava, não tinha firmeza, né? Então ele estava errando em um processo que é muito importante, que é a temperagem. Então ele conseguia colocar todos os ingredientes no equipamento, fazer o equipamento girar, cumprir o tempo, o período correto. Ele conseguia observar a micragem, que é o tamanho de partículas do chocolate, mas na questão da temperagem, que não é acompanhada apenas do choque térmico, mas sim da temperatura que você coloca esse chocolate na forma, ele estava tendo uma perca de tempo ali, né? Então ele colocava o chocolate na temperatura muito acima, ou então na temperatura muito abaixo, e o chocolate ele não conseguia ter firmeza, então ele derretia mesmo em temperatura ideal, né, para o chocolate ele ter firmeza. Então a gente chegou lá, mostrou para ele, a gente fez uma temperagem manual, mostramos para ele a temperatura ideal para aquele chocolate específico que ele estava produzindo, e a partir dali ele conseguiu, né, cumprir essa etapa aí. E aí a gente conseguiu mostrar para ele outras etapas, que foi em relação à estrutura do laboratório, o que poderia mudar, o que poderia acrescentar, mas a gente sabe que o empreendedor, o pequeno empreendedor, né, ele vai ter dificuldade ali no início, então ele tem que se adaptar muito e, e aos poucos ele vai mudando, né, o formato que ele tem lá, a estrutura que ele tem. E aí a gente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu trazer alguns desses, né, para o campus, para poder visualizar o laboratório que a gente trabalha, ver os equipamentos que a gente tem, para no futuro, né, eles já ter o conhecimento assim. Mas a gente deixou assim muitos dos trabalhos que a gente fez nesse período amarrados, né, digamos assim, para quando a gente tiver o contato presencial, a gente poder estar dando um auxílio melhor assim. Mas acho que no geral a gente conseguiu atender todos as empresas realmente todas as empresas foram afetadas mesmo assim com a pandemia, tiveram alguma dificuldade, mas no que preza ao atendimento assim do que a gente poderia chegar, a gente conseguiu atender a todas as empresas. Que maravilha! Esse é o grande legado, né, de quando a ciência, quando o estudo está realmente entrelaçado com o empreendedorismo e a capacidade de você auxiliar através dessa tecnologia, desse seu formato de empreender outros empreendedores, né? Essa é a grande dinâmica, essa é a grande mola propulsora de um processo de desenvolvimento em cima da tecnologia. Quantas pessoas estão relacionadas, ligadas hoje diretamente ao movimento Cacau Chocolate Cultura, Patrick? Bom, hoje se a gente for ter uma base assim, do grupo, eu falo do grupo do WhatsApp, porque todas as pessoas que a gente tem contato a gente tem ali no grupo, né? Uma média de 80, eu falo profissionais porque são pessoas de várias áreas, né? Em termos de 80 pessoas ali e tal, mas a gente tem muito mais pessoas físicas e a gente também tem empresas, né? Instituições que estão ligadas também ao movimento. Agora mesmo agora mesmo eu conversei com um colega meu que ele vai fazer engenharia de alimentos, ele estava trabalhando numa fábrica de chocolate no Amazonas. E ele foi um dos que dessa época do início do movimento, ele fazia parte também, e o movimento abriu as portas, e aí, quando ele chegou nessa indústria para trabalhar, ele já trouxe esse contato de ir lá para cá também, para ter o conhecimento aqui do movimento, que a gente tem um movimento e tal, que a gente tem esse objetivo. E então, diretamente tem em torno de 80 assim, né, contatos de forma geral, pessoa física e jurídica. E também a gente tem indiretamente parcerias, né, como o box, a arte e cultura,
outras empresas como Amendoá Chocolates e por aí vai. Coisa boa, coisa boa. Gente, Cientista Zon conversando aqui com o Patrick dos Reis, Movimento Cacau, Chocolate Cultura. Quero agradecer você, né? Esse é um contato que nós estamos iniciando, mas queremos estar muito mais próximos de todas essas ações desenvolvidas por vocês, porque TV Cacau tem tudo a ver com cacau, chocolate e cultura, né? Eu que gostaria de agradecer, cara, pela oportunidade novamente, dizer que você está sempre à disposição aqui para poder estar contribuindo no que for necessário, e dizer que o movimento Cacau Chocolate e Cultura ele vai estar aberto para todos, né? A gente não é um movimento apenas do cacau e apenas do chocolate, e muito menos da cultura. A gente é aberto para todos. Como eu falei, a nossa base é ter todos os profissionais de todas as áreas, estudantes de todas as áreas que queira contribuir, né, com o próximo. E a gente não pode deixar a nossa maior riqueza da nossa região, que é o cacau, né, que é a produção agora do chocolate, se perder ou de não valorizar. Então a gente precisa da valorização, precisa fortalecer, e a única forma que a gente tem disso é levando o conhecimento, compartilhando o conhecimento, né? E aí a gente tem as instituições como o Baiano Campus do Sul, que está de portas abertas, a gente tem o movimento que consegue fazer essa ponte, e a gente também tem as pessoas, né, os profissionais que vai estar contribuindo para isso. E para finalizar, eu queria mostrar aqui o catálogo, cara, de aqui, ó, 2015, o terceiro festival do cacau e chocolate e flor do Pará. Esse aqui foi o maior evento que eu fui, participando do MCCC, né? Esse aqui foi o maior. Eu já fui para muitos lugares, mas esse aqui ele foi especial porque ele, além de reunir, né, todo esse grupo que já participava do movimento Cacau Chocolate Cultura, né, do evento do Festival do Chocolate, ele trouxe também uma outra riqueza, que é a Flor do Pará. Então, essa Flor do Pará, ele dá um leque para abrir outras janelas, né, para abrir outras exposições em um evento só. Então, foi muito interessante. Eu acho que essa recordação aqui foi a melhor que eu tive, assim, em relação à participação de eventos dentro do movimento. E é isso, dizer que estamos aí, e os colegas que quiserem participar, que é da engenharia, quiserem participar, não deixe para depois não, a oportunidade é agora. Isso, como é que faz para participar? Fala aí para gente. Para participar é simples, é só entrar em contato com qualquer pessoa que esteja ligada ao movimento, dentro da própria engenharia de alimentos mesmo, ali a turma do quinto semestre, do terceiro semestre, tem pessoas que já estão inclusas já, né? Inclusive, por pessoas que fizeram até parte do IF Mais Empreendedor, né? Porque o movimento ele despertou curiosidade, né? De querer participar assim e tal, já foi uma ponte ali. Então, é simples, é isso. A gente também tem um e-mail, mcccoficial@hotmail.com, que também onde a gente recebe contatos, né? De produtores, de que está precisando de um apoio ali, de um diálogo e tal, de uma visita. E aí a gente tem esse contato também. E aí a gente troca ideia com as pessoas que têm interesse, a gente mostra a nossa ideia, e a partir daí entra num grupo para poder a gente estar contribuindo, né? Coisa boa, Patrick. Gente, TV Cacau sempre vai produzir conteúdos com fruto do conhecimento. E aí, Cientista Zon, carimbando esse nosso objetivo. Até a próxima.
O que é que a Bahia tem? Benevides Chocolates, do grão à barra.